Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui, bastante animado com mais uma estreia feminina na direção e roteiro no mundo dos filmes de horror indie. Trata-se da Julia Max, né? E o seu longa de estreia, ela já fizera curtas-metragens, que se chama The Surrender, agora de 2025. Ele tem os 2 primeiros atos são muito bons, o terceiro pode desagradar algumas pessoas, mas assim, ela é uma ótima diretora de atores, tá? As 2 atrizes principais estão bastante boas, a moça a mais jovem, trabalha naquela série The Boys. Eu não conheço aquela série. A mãe eu conheço porque é a Kate Burton, filha do ator Richard Burton, lá que se casou 2 vezes com a Elizabeth Taylor, né, só que ela não é filha da Liz Taylor. Eu conheço essa atriz, a Kate Burton, porque ela era a vice-presidente, a Sally Langston de Scandal. Elas estão muito boas. Um dos pontos fortes desse filme, na verdade, é o relacionamento, né, dessa mãe e dessa filha, cheio típico, né, e cheio daqueles amores e ódios de relacionamentos mesmo, pais e filhos. Esse filme, ele é bem bom nessa parte, né, de estabelecer esses relacionamentos e de ter como uma mensagem ou como um tema, né, de que a gente, filho, às vezes fantasia um determinado genitor e demoniza o outro, quando na verdade os territórios e as personalidades e as ações são bem mais cinzentas do que a gente idealiza para o bem, idealiza para o mal. Só que antes de continuar, sem dar spoilers, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Então é assim, é um filme independente de horror de baixo orçamento, que tem aquele climão intimista de um monte de filmes desse tipo. A ação se passa quase que predominantemente em um lugar só, que é na casa fechada ali. Você vai ter um terceiro ato que é um pouco meio surrealista às vezes, mas assim, não é um filme de terror de grande estúdio. Então, se você está procurando ação, coisas assim, não tem muito, tá? Não tem quase nada. Na verdade, tem uns horror corporal ali que dá aflição, mas não muito mais que isso. Então, sem spoilers, é assim, ó. Mãe e filha estão juntas em casa, né? A filha mora em Nova York e veio passar uns dias com a mãe, na verdade, para dar encerramento à vida do pai, que já estava naquele estado de cuidados paliativos, dependia de morfina o tempo todo. Pois bem, a gente percebe que a relação mãe e filha é fraturada aos poucos, essa relação, inclusive, elas vão falando, brigando, o que, que elas têm que falar. A primeira parte, o primeiro ato desse filme é um drama psicológico, praticamente, né? E aí, não é spoiler dizer que esse velho vai morrer, tá? Só que a mãe, ela tinha entrado numa vibe de esoterismo, então ela acreditava que um cara lá poderia ressuscitar, trazer o marido dela de volta. A gente sabe que isso em filme de horror nunca é uma boa ideia, né? Especialmente se você não cumpre todo o ritual. E é claro, então, que não vai dar muito certo. E aí, quando tem o segundo ato, que é o ritual em si, e a consequência, ou pelo menos o começo da consequência disso não ter dado muito certo, você vai ter umas coisas de horror corporal muito. Um pouco assim, né? Umas partes de corpo sendo cortadas tal. E no terceiro ato, que aí é que pode desagradar várias pessoas, porque assim, ele vai ter um final que vai ser passível
de você usar a sua imaginação e interpretar de mais de uma forma. Tem um monte de gente que não gosta assim, tá? Mas eu acho que como um filme cartão de visitas, ele tá muito bom. As relações entre aquelas mulheres, né? As neuras e as coisas que tiveram que enfrentar, as incompreensões, as idealizações estão muito bem ali, e depois, na hora do ritual, na hora tudo, a parte do horror funciona, tá? Tem uns dois jump scares que eu achei desnecessários em termos de som. Pode ser que uma determinada hora em que uma personagem sai, né, eu falei, será que essa personagem sairia para fazer isso agora? Mas enfim, são coisas menores. Eu acho que o que vai realmente pode realmente pegar pessoas é o final, que é um pouquinho mais aberto, tá? E sei lá, na parte que eu chamo de mais surrealista, né? Quando a coisa sai do controle, às vezes você pode se perguntar, mas o que que esse bando de pessoas está passando? Fica parecendo assim que é só para ter alguma visão chocante, né, ou alguma visão perturbadora, porque ele tem o horror corporal, mas não é gore. Enfim, gente, de forma geral, para apreciadores de filme de horror indie, ele tem todo um climão mesmo de filme indie, na ambientação, ele é bastante lúgubre. Quem curte ambientação lúgubre, assim, pode gostar, tá? Boa estreia da Julia Max. Ficarei de olho, no que essa mulher fará em seguida, porque The Surrender me deixou bastante curioso para segui-la. Tchau.